Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live com o vereador Rodrigo Braga. Eu estou aqui aguardando ele entrar. O assunto de hoje é principalmente saber quais são, né, as funções assim dos vereadores, o que eles fazem na Câmara, o que significa ter um mandato, quais são as motivações, como é que as coisas funcionam e informar a população sobre o que é o mandato de um vereador, quais são as funções dos cargos eletivos na Câmara, né? Quanto mais gente a gente tiver entendendo esse processo, melhor. Então, essa live de hoje é para falar um pouquinho sobre isso, sobre a trajetória do Rodrigo, sobre o que motivou ele, sobre para ele ensinar para a gente um pouquinho o que um vereador faz na Câmara. Vamos aqui esperar o Rodrigo entrar, ainda não entrou. E eu me maquiei toda hoje porque eu fiz uma live mais cedo e o Rodrigo achou difícil, falou que eu tava é, sem me arrumar. E é verdade, gente. Entre uma varrida na casa, uma roupa estendida no varal, eu faço meus stories. É isso que acontece. Vamos aguardar então ele solicitar aqui. Ok. Oi, Rodrigo. Oi, senhorita, você já tá falando mal de mim, né? Gustavo, você falou com a gata borralheira mais cedo, agora eu Como que ela dei tá a pá no bonita, nariz de gente. maquiagem. Tá linda, Deus abençoe. Muito bonita. Porque eu não nasci com essa beleza natural, com esse charme nato seu, entendeu? Então eu Hoje, preciso dar uma maquiadinha, uma repaginada. até parece, né, gente? Linda desse jeito, imagina se tivesse nascido. Ô, Rodrigo, então, primeiro eu quero te agradecer demais por ter aceitado o meu convite. É uma grande honra ter você aqui conosco. E o objetivo, além, né, de ter essa conversa descontraída mesmo, de ter esse bate-papo, é assim, é como eu estava falando aqui mais cedo, é necessário quanto mais instrumentos informativos a gente tiver para explicar para a população o que é o papel do vereador, o que é um cargo eletivo, o que faz um mandato de vereador, melhor, porque as pessoas confundem bastante, né? Verdade, Selênia. E a gente está num ano eleitoral, né, que as pessoas precisam estar, inclusive, muito bem informadas, inclusive para poder Sim. votar. Então, o papel do vereador, eu percebo que a política sete-lagoana criou-se alguns vícios políticos na população e que a população tem dificuldade de sair desses vícios políticos. Inclusive, um desses vícios é o que diz respeito ao papel do vereador. Qual que é a função do vereador? Qual que é a parte que é do prefeito? E qual que é a parte que é do deputado? Eu acho que quando as pessoas começarem a entender esse contexto, quem é quem, qual o papel de cada um, vai ficar mais fácil você identificar quem não está fazendo o seu trabalho. Exatamente. Até porque, assim, a gente, né, eu também, você sabe disso, a gente se conheceu na Câmara, eu já trabalhei em alguns mandatos, assim, é cada bizarrice que a gente ouve, e, na verdade, o sentimento que eu, pelo menos, tenho é de tristeza, tipo assim, tá faltando comunicação, tá Uhum. faltando essa informação chegar, né, nas periferias, as pessoas entenderem qual que é o papel do vereador, porque assim, as eleições para vereador, elas são as mais disputadas, são as mais difíceis de qualquer outra. Do que de Verdade. prefeito, do que de deputado, do que de senador, são as mais difíceis, porque o contingente de pessoas envolvidas na mesma sociedade participando dessas eleições é muito grande. E as Exatamente. pessoas votam por motivos tipo, é meu amigo, é meu vizinho, é meu parente, ou Me deu me um deu gás. uma cesta básica. É. Isso é o que Então, mais assim, tem. E é pois é, extremamente. e E é, acaba deixando de votar numa pessoa que pode ter uma agenda, ter serviço prestado para a comunidade, ter representatividade, né? Porque eu acho que
Esse é o pulo do gato. O eleitor tinha que entender isso. Esse ano, eu estava até comentando com algumas pessoas que eu vou fazer um vídeo dizendo o seguinte, gente, se alguém te oferecer uma cesta básica, se alguém te oferecer um gás, se alguém te oferecer uma dentadura ou uma caçamba, você vai pegar, porque talvez você esteja precisando, mas vota em pessoas que vão te representar durante os 4 anos. Porque as pessoas reclamam durante 4 anos que não temos educação, a saúde não está funcionando, as ruas estão cheias de buraco, está faltando saneamento básico, mas as pessoas não sabem sequer em quem votou. E quando votaram, uma pessoa já falou comigo assim, eu nem gostava de fulano, eu votei nele porque eu estava aqui num bar, ele mandou fazer um peixe pra gente e pagou uma cerveja. Eu escutei isso, inclusive de um amigo meu. Isso, tipo assim, aí eu tive que dar uma aula para ele, né? Tipo assim, eu não acredito que você fez isso. Mas isso é fato, isso tem acontecido. Por causa de um peixe. E não foi uma pessoa, foram várias pessoas que votaram nesse candidato por causa desse peixe com cerveja. Então, assim, e durante os 4 anos? E isso é muito complexo. A nossa sociedade está acostumada com assistencialismo, cesta básica, gás. Teve uma senhora que foi no meu gabinete um dia, a história dela, com todo o respeito, não vou citar nome porque não precisa, mas eu vou te contar ao cúmulo que chega a questão da ignorância no bom sentido da população. No bom sentido, assim, porque a pessoa foi educada, assim, por outros políticos, né? Porque foi o político que fez as pessoas pensarem dessa forma. Nem é culpa das pessoas. As pessoas, em sua humildade, ela falou assim, oi, Rodrigo, eu queria conversar com você. É porque eu adotei a minha sobrinha e ela vai fazer 15 anos. Ela nem queria aniversário. Mas aí eu convenci ela a fazer aniversário e queria saber se você me dava o bolo e o pernil. E eu fiquei assim, olhando pra cara dela e pensei assim, meu Deus, mas de onde que eu vou tirar um bolo e um pernil? Porque assim, não existe, quando existia verba de gabinete, ela tinha com o que ser gastado. Ninguém pegava. Você não pegava o dinheiro e usava. Ninguém obrigava, né? Mas tinha gente que dava. Aqui, mas, você está falando de 15 anos, eu achei que você ia contar a mesma história de quando eu trabalhei no gabinete do Dalton. Chegou uma mulher lá falando assim: olha, Dalton, com muito custo a gente conseguiu fazer a festa de 15 anos para nossa filha, mas a gente não tem dinheiro para o álbum de fotografia. Você podia dar o álbum de fotografia? Tipo assim. Selene, quem dera, né? Quem dera. Mas assim, as pessoas ainda veem o vereador como uma pessoa rica, literalmente rica, e que tem dinheiro para poder dar para. São 260 mil habitantes da cidade. E não é só isso, não. Tipo assim, existe aquele discurso também assim: esse dinheiro que o vereador está recebendo é dinheiro do meu imposto, ele tem que retornar isso para mim. Só que eles não entendem que, na verdade, o vereador retorna com trabalho, ele está sendo remunerado por um trabalho que ele está fazendo, né? E também, gente, nem é um salário assim. Você vai em qualquer empresa, aqui em Sete Lagoas mesmo, CEO de qualquer empresa ganha mais, assim, não que eu acho que é um salário ruim, não é. Mas não significa que o salário a pessoa tem que gastar com os eleitores, né? Existe, mas isso é resquício do coronelismo da nossa cidade, Rodrigo. Na verdade, Helena, por exemplo, a gente recebe o salário, você tem as suas contas, que você já tinha antes de ser vereador, inclusive, né? Sim. Eu tinha uma vida tal qual eu tenho hoje. Eu tinha 2 cargos no estado, eu tinha cerimonial e eu tinha um salão de beleza. Tudo girando ao mesmo tempo. Então, assim, eu tinha a vida que eu tenho hoje. A minha vida não melhorou financeiramente. Pelo contrário. Financeiramente. E o que acontece? Do meu salário em cartório, quando eu assumi para vereador, eu me dispus com um compromisso em cartório, doar 25% para o meu projeto, para o Projeto Superar, que é o projeto social que eu sou idealizador. Chama-se Projeto Superar. E aí,
fica muito complicado de você conseguir ajudar as pessoas. Quem dera se a gente conseguisse. Mas as pessoas precisam entender que o vereador recebe um salário e que esse salário é dele e que ele tem obrigação de cumprir o seu trabalho. O que tem que ser cobrado do vereador é que ele seja um bom funcionário público. É isso. Pronto. Que ele cumpra o trabalho dele. Porque o dinheiro, ele vai receber mesmo. É bíblico, inclusive, né? Todo trabalhador tem direito ao seu salário. Mas tem que saber se a pessoa está trabalhando. A questão é essa. Exatamente. Se está indo lá todo dia, igual você, vai todo dia. Aqui, eu fiz mais cedo uma caixinha de perguntas, e tem algumas perguntas ali para responder, mas eu gostaria que você respondesse a Maria Paula, que ela está colocando aqui que ela tem uma dúvida. Já ouvi dizer que em Sete Lagoas os vereadores não apresentam projetos de leis, PL, apenas anteprojeto. Isso é verdade? Se sim, por que isso ocorre? Eu até sei o que acontece, mas eu gostaria que você respondesse enquanto vereador. Isso. O que acontece? O regimento e a lei orgânica do município prevê que o vereador pode apresentar projeto de lei, desde que seja um projeto de leis que não prevê custo para o município, custo financeiro. Então, isso vai ser um nome de rua. Porque se você for propor, por exemplo, uma semana contra o preconceito, vai se gastar com publicidade, com alguma palestra, com evento. Então, você não pode apresentar esse tipo de projeto. O Sete Lagoas, a lei Sete Lagoana ainda prevê que o vereador apresente uma proposta ao executivo, que a gente chama de anteprojeto de lei. Isso é aprovado na Câmara, vai para o Executivo, e o Executivo devolve para a Câmara se ele gostar, se ele quiser, se ele for com a cara do vereador. É mais ou menos isso, né? Então, mas isso está para ser mudado. O doutor Ronaldo João está apresentando essa semana um projeto para se mudar isso. Graças a Deus. Mas você não acha arriscado isso, não, Rodrigo? Porque olha só, aqui, só dando uma opinião minha, né, de quem está mais ou menos por dentro e mais ou menos por fora do processo. Quando o Observatório Social pontuou os vereadores, que eles falam que eles não fazem juízo de valor, mas isso não é verdade, porque eles fazem uma pontuação, né? E dão publicidade a isso, eles fazem um ranking. Então, quando eles pontuam o vereador por apresentar uma quantidade maior de projeto de lei, isso lá atrás, tá? Agora eles não fazem mais isso, graças a Deus, eles entenderam o que acontece. O povo começa a construir projeto de lei. E eu acho importante a gente explicar para a população o que é um projeto de lei, porque isso tem que ser construído. Primeiro, tem que partir de uma demanda pública, né, de uma demanda da comunidade, tem que ser construído com a população e tem que ser construído com o executivo. Ver se o projeto é execuível, ver o custo desse projeto, se existem recursos para isso, ver a legalidade, enfim. É uma série de fatores que impactam no resultado final, porque eu acho ainda arriscado. Eu não sei, meu entendimento assim, é que a Câmara ainda não tem uma atuação eficaz e confiável no sentido de poder fazer apenas projeto de lei. Minha opinião, posso estar errada. O que você acha disso? Não, é verdade. Inclusive, eu lembro que quando o Observatório lançou aquele ranking, o que saiu de matéria inútil e que nem era demanda da cidade, né? Saiu coisa assim, tipo assim, que não cabia para Sete Lagoas. Porque o projeto de lei parte, igual como você mesmo falou, Selena, da observação de um problema, e a partir daquela observação a gente vai se criar uma ferramenta que dê direitos e prevê deveres, que é a lei. Vai se criar uma lei para se resolver aquele problema, né? Só que quando lançou aquele ranking, aparecia lei de Curitiba em Sete Lagoas. Entendeu? Lei, tipo assim, não tem nada. O povo não tinha trabalho nem de mudar o nome da cidade, era nem o nome da cidade. Você via claramente que, tipo assim, tinha coisa que não era demanda da cidade.
Tipo assim, tá, mas isso não acontece aqui não, para que uma lei sobre isso? Né? Então a gente deixava de legislar sobre coisas que eram importantes para legislar sobre qualquer coisa para poder estar bem no ranking do observatório. Então, como você mesmo disse, graças a Deus eles mudaram essa forma de avaliar o vereador, porque o trabalho do observatório é importante quando ele acompanha o trabalho do vereador e cobra do vereador, né? Mas E aquele acompanha os ranking... processos licitatórios, né? Eu acho que o trabalho do observatório é excelente, eu acho que tem que ser incentivado, mas tem que se adequar à realidade, né? Por exemplo, Exatamente. quando eles acompanham os processos licitatórios, eu sou ó, super a favor. Assim, eu acho que até nesse quesito eles tinham que dar uma lapidada, mas É. assim, eu não estou aqui para ter crítica ao observatório, não, porque eu acho que eles são uma Sim, ferramenta importante, um instrumento importante para dar transparência, né, aos processos políticos e da cidade, enfim, tanto do isso, executivo quanto do legislativo. isso. Agora, houve esse período de adaptação que eu acho que, assim, inclusive o fato de aumentar a produção de APL, de requerimento, que depois eles começaram a ranquear requerimento. Aí, tipo assim, o vereador que quiser ir falar com o gabinete assim, ó, nós vamos ficar em primeiro lugar esse mês. É só botar todo mundo para fazer requerimento. O que que Exatamente. acontece? Isso entope a secretaria de serviço, isso dificulta, né, a Comissão da Legislação e Justiça para poder aprovar, no caso, na época dos APLs, e acaba baixando a qualidade do serviço. Então, assim, as pessoas precisam entender o que um vereador faz. O Isso. vereador está ali só para fazer projeto de lei? É só Não, essa a função? não. O Pois vereador é. está lá para... A gente acabou pulando isso um pouco, né? Então, a função do vereador é legislar, fiscalizar. Legislar é criar leis que favoreçam a população. Fiscalizar é fiscalizar o interesse do povo, né? O dinheiro do povo. Como que é gasto os impostos? Como que é gasto as verbas que vêm para a nossa cidade? Então, o vereador cuida do interesse da população. Como a população não dá conta de chegar ao executivo, o vereador é aquela pessoa que representa o cidadão. Então, acontece, Helene, por exemplo, de alguém me ligar no domingo e falar assim: não, Rodrigo, eu tô com um problema aqui no municipal porque minha mãe não foi atendida e tal, e tal, e tal, e tal. Você até me desculpa eu te ligar domingo. Eu falei assim: não, eu trabalho para você não porque eu não mereço o descanso, mas a sua demanda é agora, né? Porque você está no Exatamente. hospital esperando atendimento. Exatamente. Então, eu tô indo aí. Isso eu faço sempre, isso acontece mais, né? Mas Mas assim, eu acho que a gente devia lutar por um sistema onde as pessoas não precisassem conhecer um vereador para poder serem atendidas, serem bem exata, atendidas. Esse é sim. o principal papel do vereador. Mas o que que acontece, Helena? Enquanto a gente não tem esse sistema, a gente precisa valer do direito de um para chamar a atenção do todo. Isso é muito importante. Por exemplo, eu estive na UPA para poder fazer o teste de Covid. E eu vi quais eram os problemas que envolvia esse teste. Eu, um só. Mas a partir da minha experiência, eu consegui tornar público um problema que era de todos. E a partir daí a gente começa a criar soluções e buscar soluções e diálogos para se resolver esse problema. Né? Porque às vezes Sim, as demandas às vezes são de hoje. As demandas surgem, né? Às vezes uma demanda que não tinha ontem no hospital, hoje tem. Por exemplo, há um tempo atrás tinha ultrassom para todas as grávidas em Sete Lagoas. Aí, a partir de maio, não tinha mais ultrassom, mas é uma demanda nova. Então, se não fosse uma grávida me ligar, eu não saberia que ninguém tinha. Aí a gente conseguiu, através de discussão, de colocar na mídia, que isso voltasse, que isso fosse resolvido. Então é muito e importante que voltou isso porque aconteça. eu vi o seu vídeo. Voltou, deixa eu te Voltou? contar. Voltou, eu fiz o vídeo na terça e a prefeitura me informou que na segunda tinha voltado. Aí eu falei, Muito bem. ok. Na quarta-feira, eu coloquei minha assessoria para ligar para todos os SFs da cidade, para conferir. Porque eu E confio tá muito, funcionando? porque eu confio pouco. Aí, cada SF dava uma informação diferente da outra. Aí, começou, mas está demorando. É só para urgência. Então, Pois é, como tinha mas muitas assim, em informações se tratando divergentes, de SF,
em se tratando de ESF, tem administrações internas que são. Mas aqui, só porque eu não tenho noção de tempo, quem controla isso é a Priscila, e assim, Nossa, a Priscila é normalmente um péssima. assunto vai puxando o outro. Priscila é Isso. maravilhosa. Um assunto vai puxando o outro e a gente acaba se perdendo. E eu preciso responder 4 perguntinhas ali. Você precisa responder. Tá, deixa eu só Primeiro, finalizar isso aqui, é Selena. muito Pera aí, do interessante. SF, Selena. Tá, E aí, o SF, tá. cada um tinha informação. Eu liguei para o secretário e pedi para ele que unificasse o discurso para a população não ter informações diversas. E deu tudo certo. Agora vamos à pergunta. Deu certo? Que Deu. coisa difícil. Porque você começou falando, né, sobre essa coisa de quando uma pessoa se movimenta, né, todo mundo acaba descobrindo uma demanda. Então, uma pergunta, a primeira e muito interessante é qual foi o interesse vital, ó, que te fez cursar filosofia e por quais motivos relacionados a esse estudo você decidiu se inserir na área política? Então, são 2 perguntas, liquidação 2 por 1. Vamos arrasar. Na verdade, eu nunca pensei em fazer filosofia. Eu queria ser padre, porque eu fui coroinha, eu fui coordenador de grupo de adolescente, eu fui tudo na igreja da minha infância e adolescência. E aí eu resolvi que eu queria ser padre. Quando eu cheguei no seminário, eu tinha obrigatoriamente que fazer filosofia. Aí comecei a faculdade de filosofia, nos primeiros 6 meses, no primeiro ano. Terminou o ano, eu falei, meu Deus, eu quero beijar na boca, como é que eu vou fazer? Não dá pra ficar aqui, não. Aí, aí eu queria, aí eu pedi pra... Aí eu saí do seminário que eu queria beijar na boca. Aí o povo falou, mas pode beijar, mas eu queria beijar muito, gente, entendeu? Eu tinha que sair. Aí eu saí do... Aí eu saí do seminário, só que eu já tinha me apaixonado pela filosofia. Aí eu continuei a filosofia, continuei morando em Belo Horizonte, terminei a filosofia com muito sofrimento, porque a minha família era muito humilde, não podia me ajudar em nada financeiramente. Aí eu comecei a fazer trabalhos Você formou na acadêmicos. PUC, né? Exatamente. Eu comecei a fazer trabalhos acadêmicos. A minha aula era de manhã e eu ficava até 7 da noite na PUC, no laboratório da PUC, eu também não tinha computador, fazendo trabalho para os meus amigos que eram ricos, né? E assim eu Sim, fui. com certeza, na PUC. Eu fiz trabalho de tudo, de direito à fisioterapia. Eu lembro que o último trabalho que eu fiz foi, monografia que eu fiz foi a ociosidade em asilos, que era um trabalho do curso de fisioterapia. E aí eu consegui Ai, que formar. legal. Comecei a dar aula, a partir disso eu comecei a ser uma liderança, porque até nas próprias escolas que eu trabalhava, eu acabava assumindo a liderança, eu acabava sendo a representatividade, os meninos me sentiam como alguém que tinha voz e tudo, eu estava inserido em todos os contextos, de luta, de resistência, de brincadeira, de divertimento, tudo eu estava inserido. E aí eu queria montar um projeto chamado Projeto Superar, que era um projeto social. Eu, Fabiano e o Bruno Policarpo. E a gente falou assim, para a gente montar isso, tem que ter alguém na política. Mera ilusão. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Entrar na política por causa do projeto. Porque o projeto não se Por causa mantém do com a projeto, política. não, mas Não, foi, pelo amor de Deus, foi ótimo você estar na política, nossa senhora. isso, mas eu falo mera ilusão com relação ao projeto. O projeto hoje se mantém, mas graças a Deus eu percebi também na política que eu conseguiria fazer a diferença. A partir de muita luta, a minha entrada na política, Selena, foi muito difícil na Câmara Municipal. Porque nós tínhamos uma bancada de evangélica para conservadora. E chegou Aqui, uma ó, bicha... tem uma pergunta, você está respondendo a pergunta aqui assim, ó. Quando você passou a acreditar que poderia se tornar um vereador? Essa aí que você está respondendo. Na verdade, foi no dia que a gente estava no 4 Estações, resolvendo como montar o projeto, e a gente fez uma votação de quem seria o candidato. 4 estações é aquele que era em frente ao Unifem? Não, né? Não, 4 Estações da Orla da Lagoa. Beira da Lagoa. E aí eles votaram. Fui eu, que fui o eleito, e eu peguei e falei assim, tá, em janeiro eu tô entrando aí. Eu olhei pro prédio e falei desse jeito. E aí deu certo. E eu consegui, Selena,
O começo foi muito difícil, a minha chegada na Câmara, porque eu representava tudo que a Câmara ainda não tinha. Eu era a bicha preta pobre. Eu lembro que a primeira entrevista que eu dei, eu fui apresentar desse jeito. A palavra não foi bicha. Rodrigo, professor, gay, preto e pobre. Hoje é vereador. Foi desse jeito. E aí a pessoa fez aquilo, parece que ela percebeu alguma coisa assim, só que aquilo não me incomodou. Eu peguei e falei assim, é isso mesmo. Não tem nada diferente. Sagitariano, né, gente? Sagitariano é uma coisa maravilhosa. Eu gosto mais desse povo. E aí eu falei, é isso mesmo. E quando eu cheguei na Câmara, a gente tinha uma bancada evangélica para tradicional. Né? Quem não era evangélico era católico e era de família e zelava pelos bons costumes, pela família, que a gente também zela, é claro, todo mundo quer zelar pela família e tal. Né? Claro. E só que a gente quer direitos iguais para todos. E aí eu pensei assim, eu fui muito criticado, sabe, Selene? Porque eu não cheguei metendo o pé na barraca, porque eu não cheguei gritando. Acho que o pessoal esperava que eu chegasse com a bandeira LGBT amarrada no pescoço, com um laço na cabeça, alguma coisa nesse sentido. Só que foi uma questão de estratégia, foi uma luz do alto mesmo, porque eu consegui conquistar essas pessoas e a partir disso eu consegui aprovar projetos que pouquíssimas pessoas conseguiriam sozinho, gay, na Câmara Municipal. Pelo menos assumido sou só eu, né? Assumido é só você. Mas assim, eu acompanhei, né, você sabe disso, eu acompanhei muito as reuniões plenárias, não só presencialmente, como também remotamente. E assim, você está sempre num lugar de isolamento. Independente, você conquistou o respeito, você faz parte da mesa diretora, seus projetos são aprovados, mas ainda assim você está sempre num lugar de isolamento, que é o seguinte: você fala aquilo que as pessoas que entendem o contexto queriam poder falar, e você tem a coragem, continuando nesse caminho contra tudo e contra todos, de não ser conivente com o status quo, você tem a coragem de pegar aquele microfone da tribuna e falar o que as pessoas que compreendem o contexto querem ouvir, e você não tem uma palavra de respaldo, não tem ninguém que abraça as causas junto com você, e você se mantém seu funcionamento firme, e a gente sabe o quanto esse sistema é opressor. O sistema que eu falo é assim, aquela coisa dos colegas edis, o tanto que isso é opressor, o tanto que ser fora da curva é deletério quando você está lá dentro. Então, assim, quando as pessoas, por exemplo, te acusam de não ser militante, o fato de você estar lá já ultrapassa a militância, já parte para a atuação. Entendeu? O fato de você estar lá, de você ser homossexual assumido, do seu chefe de gabinete ser um dos líderes de movimento LGBTQI+, sabe? Então, assim, isso é ultrapassar a militância. E se você não pega o tempo todo o microfone da tribuna para poder fazer militância LGBT, é porque existem várias outras coisas, outras demandas que você precisa atender também. E você, o seu gabinete, você, o seu, né, o papel que você ocupa ali dentro, já traz intrínseca essa militância. Então, assim, eu acho que é desnecessário até você ficar, né, voltando a esse assunto. Na verdade, a militância é o quê? São pessoas que se unem, né? Aliás, eles observam que tem pessoas que não têm determinados direitos, se unem para poder movimentar, para poder fazer movimentos que levem a essas pessoas a terem direitos. Né? Só que chega numa fase, Selênia, da militância, que a gente tem que sair dos guetos, que a gente tem que parar de discutir e ir para a área da atuação. Essa é a questão. Exatamente. E as pessoas às vezes confundem militância com eu estar com a bandeira gay amarrada no pescoço. Gente, todo mundo já sabe que eu sou gay, eu não preciso da bandeira. Né? Apesar de que quando eu vou para a parada gay, eu sou do Partido Verde, então o Partido Verde zela pela diversidade. Eu fui para
em Belo Horizonte, eu lembro que eu fui na passeata LGBT com a bandeira gay, mas só que na Câmara Municipal, todos já sabem que eu sou gay. E os projetos apresentados. Sim, e os projetos de lei LGBTQI+, aprovados na Câmara foram aprovados por mim, porque até então a gente não tinha essa representatividade. E o mais importante, eu não sou só representatividade LGBTQI+, eu represento a população inteira. Né? Eu luto pelo direito da população. Eu costumo dizer, por exemplo, assim, eu tenho pavor do evangélico que defende o direito só dos evangélicos, do católico que defende o direito só dos católicos, dos gays que defendem o direito só. A gente tá lá pelo direito de todos, que não é privilégio, são direitos iguais para todos. Inclusive, você sendo uma pessoa extremamente católica, que eu te conheço, eu sei o tanto que você é carola até, você é muito católico, você estudou para ser padre, e você acabou abraçando uma causa das religiões de matriz africana, que era só para mudar o dia da comemoração do dia de Iemanjá, sabe? Tipo assim, era uma coisa muito pouco significativa, e deu bafafá na Câmara, e o pessoal da Umbanda, do Candomblé, teve que ir lá na Câmara para essa mudança de data ser aprovada, porque é uma coisa assim, numa passada de olho superficial, era uma coisa indiscutível. Não poderia ser discutido isso na Câmara, né? Porque hoje nós temos, e isso foi um retrocesso, viu, Rodrigo? Nós já tivemos Câmara de alto nível no passado. Hoje é indiscutível, você não pode discutir religião de matriz africana, porque fica todo mundo, tipo, se doendo. Porque nós temos uma bancada religiosa, nem digo evangélica, uma bancada religiosa conservadora, que ignora o fato do Estado ser laico e que vota de acordo com suas crenças religiosas. E você peitou todo mundo, sendo que você nem é representante da religião, você é católico. Então, exatamente. Assim, foi logo no início, quando eu voltei para a Câmara, e eu falei, putz, esse aí tem coragem, porque você está sozinho ali. Você está sozinho, mas nem por isso você perde a coragem. E tem mais 2 perguntas. Quando chegou na Câmara, qual foi sua primeira impressão e o que mudou depois disso? A minha primeira impressão foi justamente essa. Tá, e agora? Eu estou aqui dentro. Mas eu preciso aprovar projetos. E projetos que nunca passaram por essa Câmara. Projeto, às vezes, de matriz africana, projeto LGBT e vários outros projetos da sociedade em geral. E assim, e aí foi quando eu precisei buscar aliados. E você busca aliados se apresentando para as pessoas, mostrando quem é você, trazendo para a sua realidade. E as pessoas começaram... gente, a gente tem que entender, às vezes, que as pessoas não têm as mesmas vivências que a gente. Hoje eu percebo que para alguns vereadores ali dentro, inclusive vereadores pastores, faltava a convivência com o gay para eles perceberem que a gente não é o demônio. Entendeu? Isso foi muito proveitoso. Isso é muito bom. E eu tive que conquistar esse respeito, porque na hora de uma votação, todo mundo é militante, Selene. Todo mundo é militante nas redes sociais. Mas eu já vi projetos serem votados na Câmara, projeto LGBT, projeto de matriz africana, o pessoal da matriz africana estava lá, mas eu já vi projetos, inclusive LGBT na Câmara, que eu não vi ninguém de representatividade lá dentro, para poder escutar, para poder ajudar a debater. Então, eu senti muita falta disso também, porque as pessoas criticam o tempo inteiro, mas não participam do processo. Isso é muito importante, que as pessoas participem do projeto. Com certeza. Aqui, teve uma pessoa, Miss Zanfasoft, ela está falando que você negou uma cadeira de roda para uma senhora do bairro Santa Luzia. Meu bairro, gente, Garimpo. Mas aqui, é importante que as pessoas entendam que vereador não tem que conseguir cadeira de roda. Vereador tem que batalhar para que existam políticas públicas
que o executivo tenha política pública, tenha uma assistência social funcionando, tenha uma saúde funcionando, de modo que quem tem necessidades, né, de locomoção, enfim, políticas públicas de acessibilidade, por exemplo, né? Cadeira de rodas seria uma coisa envolvendo a pasta da saúde e assistência social. Então, o vereador, ele está ali para militar por essas políticas públicas, para fazer valer as leis que já existem. Existem leis federais de acessibilidade e inclusão que não são aplicadas na cidade de Sete Lagoas há muitos anos. E nós já estou me colocando junto, mas é porque eu já atuei, né, você sabe, em eventos na Câmara, e assim, e nós, enquanto cidadãos conscientes, a gente luta por isso há quantos anos? Essas políticas não são aplicadas, falta recurso, falta vontade política e falta, sabe o quê? Visibilidade. Isso não dá voto. Então, a cidade de Sete Lagoas não é uma cidade inclusiva, não é uma cidade que dá acessibilidade, mas isso não é papel do vereador. O papel do vereador é lutar para que essas políticas públicas sejam implementadas. Não é dar cadeira de roda para o povo, não. E aí, o que aconteceu? No caso de Mizanfan, ela entrou em contato através da página do vereador. Inclusive, ela falou disso mesmo, que a senhora precisava de uma cadeira de roda. Nesse momento, o Fabiano entrou em contato com a Associação das Voluntárias Nossa das Graças, porque elas costumam ter e costumam emprestar. E naquele dia, a pessoa que empresta disponibilizou a cadeira, só que parece que a Mizanfan viu a mensagem depois. Mas no fim, eu já até expliquei isso para ela, a gente já conversou sobre isso posteriormente, inclusive no dia que eu fiquei sabendo dessa história, que ela tinha conversado com a minha assessoria, eu liguei para ela, a gente conversou e ficou resolvido, e ela entendeu isso, eu acredito. Mas enfim, a gente realmente precisa lutar por essas questões maiores, no sentido assim, a dona precisava de uma cadeira de roda, ok, mas só que tem um monte de gente que precisa de cadeira de rodas. Então a gente precisa ter políticas públicas que ajudam todas essas pessoas. Porque não existe ninguém que vai conseguir ajudar 260 mil pessoas. Porque cada um tem uma necessidade, né? Deixa eu só... Isso mesmo. Mas é isso, então. Tem mais uma pergunta. Qual foi o pedido mais estranho que você já recebeu de um eleitor? Ai, Selênia... é muita coisa, sabe? Mas, na verdade, eu percebo que as pessoas pedem justamente por necessidade, né? No sentido assim, a pessoa não pede porque... Às vezes, a pessoa pede um bolo de aniversário, a pessoa pede um pernil para o casamento, a pessoa pede caixa de cerveja, mas você percebe que talvez aquilo seja necessidade do povo, e a política Sete Lagoas ensinou, os políticos de Sete Lagoas ensinaram as pessoas dessa forma. Então elas acreditam nisso. E em alguns momentos, realmente, a gente pode ajudar, né? Que tipo assim, eu não consigo ajudar uma pessoa com uma cesta básica, por exemplo, mas eu consigo encaminhá-la para a Sociedade São Vicente de Paula, eu consigo encaminhá-la para a Secretaria de Assistência Social vai lá, faz o requerimento, a assistente social vai nas casas e a pessoa começa a receber todo mês aquela cesta enquanto precisa. Então o vereador faz essa ponte. Por exemplo, o caso da cadeira de roda, a gente encaminha para o São das Graças, porque as voluntárias fazem esse papel. Né? É assim que acontece. A gente vai dando segmentos para as pessoas. Exatamente. O Elinho está falando aqui que tem um projeto de lei Adote uma Rampa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu apanho desse negócio. Você viu isso aí? Deixa eu ver. Tem um anteprojeto de lei Adote uma Rampa que estabelece parceria entre o poder público e privado para aumentar a acessibilidade na nossa cidade. Gente, Sete Lagoas não tem nem passeio. Eu acho que assim, esse é um assunto que a gente precisa discutir demais. E isso a gente está falando de cadeirante, né? Se a gente for falar de outras questões, aí é assunto para mais 3 horas de conversa sobre acessibilidade e inclusão. Mas tem uma pergunta. Esse projeto Adote uma Rampa, ele partiu de alunos do curso de Direito da Unifem, que precisava fazer um projeto social. Foi. E aí nos procurou
E a gente, em parceria com eles, a minha assessoria criou esse projeto e através para adotar a rampa para o ESF do Poço Santa Rosa, e aí a gente criou um projeto de lei a partir disso, através da iniciativa desses alunos. Foi muito bacana. Uai, gente, eu não sabia que existia esse Foi. projeto. E está funcionando? E tá funcionando na prática? Na verdade, é um anteprojeto de lei, né? É um anteprojeto de lei que depende agora do executivo para poder voltar para casa. Porque a ideia tá. Você adota, você cria a acessibilidade para deficientes em determinado local público, no ESF, no posto de saúde, e a partir disso você tem descontos no imposto, né? De PTU, etc. Desconto. Então, ainda está no executivo, o executivo tem que trazer para casa para a gente poder aprovar ou não. Aprovar não, desculpa. Colocar em prática, né, Selene? Desculpa. Sancionar, colocar em prática, implementar, porque nós temos uma lei aprovada, nem sei se está aprovada, mas foram 3 vereadores que assinaram, que essa lei eu trouxe de um grupo de mães que eu participava, que é colocar uma pessoa, treinar uma pessoa em todo espaço público que tiver criança para fazer aquelas manobras de primeiro socorro, sabe? E até hoje isso tem, sei lá, 3 anos. Mas, enfim, tem outra pergunta aqui. Você não falou qual foi o pedido mais estranho que você recebeu? Bolo de aniversário, pernil para minha festa. E foi assim, o pernil foi assim. Ô, Rodrigo, eu vou fazer meu aniversário sábado, aí eu pedi todos os vereadores uma coisa, você é o pernil. Eu fiquei olhando para cá da dona, que eu nunca tinha visto na minha vida. Gostei da ideia, vou fazer o meu assim. A dona que eu nunca tinha visto, e o pior de tudo, nem ela pediu pernil, né? Porque, tipo assim, se a gente tiver condição, a gente ajuda qualquer pessoa mesmo. Mas, tipo assim, a gente tava devendo 3 aluguéis do projeto Superar, era tipo isso, aquele pior momento. E, tipo assim, eu falei com ela, que dia? Ela falou assim, é sábado, isso devia ser quinta-feira. Eu falei assim, aí eu tive que chamar ela pra sala e explicar, mas ela já tinha certeza que aquilo era certo. Que ela ia pedir uma coisa para cada um e todo mundo ia ganhar. E quem dera se isso pudesse acontecer, mas o fato é que as pessoas precisam entender qual que é o papel do vereador, entender o que o vereador faz, né? E o tanto de gente que chega lá com conta de luz e água para pagar, Rodrigo? Nossa senhora, não fala não. É todo dia, né? Isso é rotineiro na Câmara, todo né, dia, municipal? Todo dia. E aí, sabe que. Mas isso aí a gente consegue. Mas sabe o que eu faço nesse sentido? Porque a gente não consegue pagar, porque entra o dia inteiro pedindo para pagar água e luz. Aí o que a gente faz? A gente direciona para o SAI para poder tentar parcelar, fazer alguma coisa nesse sentido, porque você não consegue tirar impostos. Mas você consegue que ele parcele, através da lei da anistia, etc., que às vezes a pessoa não tem informação mesmo, né? Eu acho que a função de um gabinete é orientar. As pessoas não têm informação. Então, elas chegam lá e tem gente que chega até de uma forma agressiva, falando, não, esse dinheiro é meu dos impostos. Porque eu já passei por isso em várias situações. Eu não passei assim, eu confrontando a pessoa, porque eu nunca fui do atendimento. Eu acho que eu não ia dar muito certo no atendimento. Mas eu via colegas passando por isso. Então, assim, as pessoas chegam lá exigindo coisas, porque tem essa questão de eu pago meus impostos, o salário do vereador, nananã. E assim, inclusive, Rodrigo, eu vou te falar a verdade, eu questiono até mesmo a questão da verba de gabinete ter sido extinta totalmente. Porque tem coisas que são importantes, tipo você publicar folders informativos para a população, sabe? Publicações que não são necessariamente propaganda política, mas é um serviço que você está prestando para a população mesmo. E se for feito de forma transparente, com prestação de contas, né, com um objetivo, seguindo a agenda do mandato, eu realmente questiono essa extinção da verba de gabinete. Eu acho que ela deveria ser melhor parametrizada, mas extinguir, assim, porque todas as outras câmaras, né, deputado estadual, federal, senador, todo mundo tem verba de gabinete, porque é importante para o mandato. Eu realmente questiono isso. Mas, assim, a gente sabe
que precisava ser extinta no primeiro momento, porque era a casa da mãe Joana, né? O Uhum. povo fazia a festa ali com verba de gabinete e comprava votos sem dó. Então Exatamente. tá na hora da gente entender o papel do vereador, né? Do eleitor entender o papel dele nessa nesse sistema eleitoral, porque o papel do eleitor ele é fundamental. Parar de vender voto e começar a procurar, assim, conhecer melhor os candidatos, quem que fez alguma coisa, quem que não fez. Aí tem a questão da demonização da política, tem que trocar todo mundo, tem que tirar todo mundo que está aí. Mas para pôr quem? Será que você vai trocar por um melhor ou pior? Exatamente. É. Porque, tipo assim, Selene, eu costumo dizer que ninguém melhora porque se tornou vereador. Então é importante que você Não. conheça um pouco da vida da pessoa antes, porque a pessoa não vai mudar depois de se tornar vereador ou político, não. Então, se a pessoa era uma pessoa que solidarizava, é uma pessoa que cuidava do outro, que tinha uma ação enquanto liderança, onde trabalha, onde mora, nesse caso, essa pessoa já tem uma sequência, né? Ela vai dar sequência a um trabalho que ela já fazia como leigo, como cidadão. É uma sequência do trabalho dela. Por exemplo, se você pensar o meu mandato, é uma sequência do meu trabalho antes. Você é pré-candidata. No seu caso, por exemplo, você tem um monte de pautas que você já defendia antes. Né? Não é uma coisa que Sim, você vai começar a ainda e defender. vou continuar Exatamente. Não é uma coisa que você vai chegar lá e vai começar a fazer. Concorda comigo? É um processo que você fez, que te fez chegar nesse lugar, e agora você sai da militância e vai para a atuação. E talvez você não tenha tempo mais de ficar discutindo nos grupos, porque você está agora atuando, né? Porque você vai ter que atuar agora em um âmbito maior e discutir com argumentos muito maiores, levando para lá tudo que você aprendeu e que você é. E tem uma última pergunta aqui. Qual é a dor e qual é a delícia de ser um vereador? Olha, a dor é o seguinte. Eu, particularmente, eu costumo dizer isso, eu entrei na política num momento muito difícil. Difícil mesmo. E aí, o que acontece? Difícil por quê? Porque todo mundo é corrupto, todo mundo é ladrão, todo mundo rouba. Sim, Então, demonização da política. exatamente. Se eu posso trabalhar 10 vezes mais que qualquer outro vereador, que eu vou ser colocado num saco com todos eles como corrupto, ladrão, o demônio. O problema é esse. Então, isso é a parte ruim. Outra coisa é as fake news. São as mentiras. Hoje, esse momento é muito complicado nesse sentido. E os ataques que você recebe o tempo todo. Porque a gente recebe ataques de pessoa que quer estar no teu lugar, você recebe ataque da oposição, você recebe ataque daquelas pessoas que você acha que é amiga e que não é. Você é atacado o tempo inteiro, Selênia. Então, assim, isso é muito triste. E as pessoas de bem têm dificuldade de lidar com isso. Porque a pessoa que é do mal, ela pode estar investigada pela Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, que ela passa na rua como se nada tivesse acontecendo. Como é que eu tô? Eu tô ótimo. Eu tô ótimo, né? E aí, tudo bem e tal? Eu não dou conta. Né? Se eu tiver passando por um problema nesse sentido, Deus me livre e guarde de investigação e tudo, você pode ter certeza que eu vou estar na minha cama, morrendo ou lutando para provar o contrário. Eu não consigo fingir que não tem nada acontecendo na minha vida. Então, por entrar na política no momento difícil, o meu mandato se torna mais difícil porque eu já sou julgado, já existe um preconceito comigo. Preconceito. Né? Já está definido que eu roubo, que eu sou ladrão, que eu não presto. É verdade. Inclusive, nós fizemos esses dias um vídeo falando sobre pré-campanha, né? Se é interessante você se colocar como pré-candidato ou não. E eu cheguei à conclusão que a maneira mais honesta de você se aproximar do público é falando suas reais intenções. Não, gente, eu sou pré-candidata sim, eu tenho intenção de me candidatar mesmo, e é isso aí.
E se vocês quiserem me conhecer e conhecer minha proposta, ótimo. Se não, também tudo bem. Nós estamos no sistema democrático. Então, assim, se a população se deixa enganar por uma pessoa que fala assim, não estou na política, e é mesmo, tia Jane lembrou. E o lado bom? A pessoa perguntou, e Faltam o só lado 8 minutos para o É, lado bom. Tá. O lado bom é a possibilidade que você tem de mudar um sistema. Você não vai conseguir mudar toda uma realidade, mas você consegue lutar pelos menos favorecidos, lutar por aqueles que estão à margem, mesmo que você não consiga o 100%. Mas se você conseguir dar 3 passos, você não vai conseguir dar 100. Mas se você conseguir dar 3 passos, você deu 3 passos. E aí quem chegar vai dar mais 3. E quem chegar vai dar mais 3. O importante é a gente não retroceder. Por isso o voto é muito importante. Porque se a gente vota errado, a gente retrocede. Então a parte boa é saber que você fez alguma coisa, independente do que as pessoas pensam de você. Independente do que as pessoas que não gostam de você querem impor sobre você. Você sabe que você fez. Você sabe que você levantou 7 horas da manhã e foi dormir 10 da noite e levantou preocupado com o que está na rede social amanhã e não dormiu que você está na capa do jornal. Você sabe o seu esforço. Então cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é e o que quer ser. Ah, que delícia! Mas aqui, eu não quero encerrar ainda, não. Eu Vão quero arrasar. te perguntar o que você acha que está faltando em termos de representatividade para uma agenda feminina na Câmara, Rodrigo? Selene, está faltando. Na verdade, antes das eleições, daquele período de que as pessoas podiam se filiar, eu fiz um vídeo convidando as pessoas a se filiar. Primeiro porque as pessoas julgam demais a gente, mas ninguém tem coragem de dar a cara. Né? Então, candidata vai lá e faz melhor. Porque isso é muito importante. Porque cobrar de mim é necessário e importante porque eu trabalho para você. É você realmente que paga meu salário. Né, Selena? Isso é fato. Cobrar é diferente de julgar de forma de ridicularizar você o tempo inteiro, como eles fazem com a política hoje. Independente se você está fazendo bem ou está fazendo mal. Então, e eu fiz um vídeo, inclusive, pedindo que mulheres se candidatassem. Por causa de quê? Eu estava pensando nisso há poucos dias. A sensibilidade da mulher, fácil e necessária, não é aquela sensibilidade de sexo frágil, pelo contrário, é a sensibilidade da mulher empoderada, mas que sabe a necessidade da população. Que já passou trancos e barrancos para chegar onde que está. E que vai ter coragem de chegar lá naquela tribuna e gritar e levantar a voz, porque já passou por tudo na vida e ninguém intimida ela. Então a gente precisa dessas mulheres. E, inclusive, eu gostaria muito de ver mulheres com pautas femininas na Câmara. Porque às vezes tem até alguma pauta que eu tenho vontade de assumir e fazer, mas eu não sou mulher. Eu não tenho representatividade. Né? Não tem lugar de fala. A mulher... um monte de vereador, homens, um monte de vereadores, homens, fazendo pautas de agenda feminina e eu ficando tipo, por que você está falando isso? Você não sabe o que isso significa na realidade, não tem lugar de fala. Na verdade, desesperador. Na verdade, nem não poder falar. Na verdade, é que o vereador, para poder homem, para poder assumir a pauta feminina, ele tem que reunir com mulheres para escutar elas falando, para ele representá-la lá em cima. Porque ele tem que ter argumento. Com certeza. Porque entrar com a pauta... Muito melhor se for uma mulher falando para mulheres, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso a necessidade de mais mulheres na Câmara. A gente precisava de pelo menos 50-50. 50% homens, ia ser muito maravilhoso, eu não tenho dúvida disso. Mas que fossem mulheres fortes, empoderadas, que tem algo definido, que estudou, que esteve envolvida em grupos de minoria, que lutou por causas de minoria. Então a gente precisa disso. Por pessoas, inclusive, que já foram pobres. Eu acho que faz muita falta. Ou que são.
Ou Ou que que são. são. Exatamente, faz muita falta, Selênia. Isso é tão necessário. E eu fiquei feliz quando fiquei sabendo que você era pré-candidata a vereador. Eu estou até apresentando, eu tenho um programa chamado Trocando Ideias, que eu estou apresentando alguns candidatos, né, em algumas semanas, que eu acredito que sejam pessoas em potencial, porque eu quero que as pessoas conheçam outros candidatos, né? Porque são 17 cadeiras, não é só uma. E vai cair. Vai cair. Beijo. Obrigadíssima, viu, Rodrigo? Obrigada demais por ter estado aqui Gente, comigo. um beijo, que Deus abençoe vocês. Obrigada a todo mundo Obrigados. que esteve aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado a quem está nos assistindo. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchauzinho, boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Beijão. Beijo. É você que encerra aí.